Boa tarde, pessoal. Depois de um tempo tô aqui fazendo um vídeo, né? Aí pensando em todas essas coisas bizarras que têm acontecido ultimamente, né? Aquele pastor mirim, Miguel Oliveira, pessoas que andaram falando que o show da Lady Gaga pode trazer maldição para o Brasil, porque ela seria uma cantora satânica. E também esse fenômeno dos bebês reborn, que para mim parece um caso de esquizofrenia coletiva. Olha, esse episódio dos bebês reborn aqui, eu só sei aqui do Brasil, né? Não sei em outra parte do mundo. Mas eu fiquei pasma de ver que até o padre Fábio de Mello adotou um bebê reborn com síndrome de Down. Miguel, o tal pastor mirim, Miguel Oliveira, eu vi uns vídeos do Caio Fábio sobre ele. E assim, achei muito interessante o que Caio Fábio falou, né? Porque, olha, muitos padres e pastores têm criticado isso. E têm dito que o fenômeno Miguel Oliveira e o fenômeno dos pregadores mirins mostra que a igreja evangélica se transformou num circo, se transformou num show. Que é isso que a gente está vendo, né? Eu vi assim no canal Além da Fé, de Jason Ferrer, ele analisando o Miguel Oliveira e fiquei pasma assim de ver como aquele menino é um ótimo ator. E Caio Fábio, ele falou que os pregadores mirins se tornaram uma coisa muito lucrativa na igreja evangélica. E temos que ver que Miguel Oliveira ele segue essa linha neopentecostal, que é criticada não só por muitos padres, ateus, mas também por muitos evangélicos. E principalmente tem sido criticada por muitos pastores que andam falando que muitos pregadores transformaram a religião num circo. E é o que a gente vê. É of the king, the power, né? Eu que sei inglês e vi esse inglês falado por Miguel Oliveira, eu achei aquilo uma palhaçada sem tamanho. E é uma palhaçada sem tamanho, sim. Porque assim, você traduzindo aquilo ao pé da letra, eu não lembro tudo, né? Mas of the king, the power, mas o rei e o poder, aquilo não faz sentido nenhum. Além de ser um truque que outra pessoa já tinha usado, que ele copiou. O que isso mostra? Que ele estudou aquilo. Ele estudou todos aqueles trejeitos, todos aqueles maneirismos de se jogar no chão, dizer que viu um anjo, né? Dizer que rasga, que cura leucemia. Isso se tornou um negócio muito lucrativo, né? E ele, assim, né? Disseram que ele... o conselho tutelar disse para ele voltar para a escola. Mas por que ele vai querer voltar para a escola? Hein? Porque qual é a nossa realidade? Você passa anos estudando numa escola, sofrendo bullying. A profissão de professor hoje em dia não é mais valorizada. Vamos ser sinceros. Para muitas vezes se formar, para não conseguir nem mesmo emprego na área em que se formou. Recentemente eu peguei Uber com um motorista que é formado em engenharia. Imagina isso, você se formar para não conseguir emprego na área em que se formou. E muitas vezes ter que se contentar com um emprego de uma área diversa da área em que você se formou. Hein? Que infelizmente esse fenômeno Miguel Oliveira, e junto com Silas Malafaia, R.R. Soares e Edir Macedo e Valdemiro Santiago, mostra o quê? Que aqui no Brasil, ser picareta vale a pena. Infelizmente, ser picareta vale a pena. Você não pode confiar em líder religioso desse tipo. Não pode confiar em político. É como disse a música de Renato Russo, né? Que país é esse? É o país onde ser picareta vale a pena. Né? É incrível ver como o povo não aprendeu que a gente não pode confiar em pessoas que prometem curas milagrosas e que só dizem o que a gente quer ouvir.
Esse truque de só dizer o que o outro quer ouvir é o truque que mais dá certo. Foi uma coisa que eu até conversei com uma mulher que eu vi por acaso, passando numa rua aqui no centro da cidade. A gente foi evitar, ela disse, eita, não vou nem passar porque estão passando, tô vendo as ciganas. Aí eu disse para ela, sabe por que eu não acredito nesses videntes? Porque eles só dizem o que nós queremos ouvir. Ela disse, exato. Eu disse, é a mesma coisa desses pastores, desse povo que faz profecia nessas igrejas evangélicas. Eles só dizem, o Senhor tem grandes planos para a sua vida. E ela disse, exatamente por isso. Meu tio era pastor evangélico, eu fui evangélica. Eu sei como funciona o esquema dessas igrejas evangélicas. Ela me disse que deixou de ser evangélica e se tornou católica. E olha, e Caio Fábio, ele falou o seguinte. Ele falou que ele já viu numa agência de publicidade, de marketing, né? É que eles contratam pessoas para fazerem papel de possuídas nas igrejas, para fingirem que estão doentes. Ou seja, é tudo armação, é tudo um circo. Caio Fábio falou bem isso. Assim como ele falou também contra essas igrejas que os pastores dizem que promovem cura gay. Caio Fábio falou bem assim. Olha, eu sei, ele não deu nomes, né? Ele não deu nome aos bois, porque ele não iria ser antiético, eu suponho. Ele disse que, olha, conhece muito filho de pastor e cantor gospel que é homossexual e muitas vezes casa e fica levando vida dupla. E com certeza existe, ele disse, olha, nessas igrejas é onde há mais pessoas cheias de podres. E nesse negócio das pessoas que vão fazer papel de possuídas nas igrejas evangélicas, olha, a própria igreja católica, não estou querendo aqui dizer que a igreja católica é perfeita, claro, mas a própria igreja católica só vai fazer exorcismo em último caso. Porque assim, exorcismo é o quê? A princípio, qualquer padre pode fazer exorcismo, mas o aconselhável é que seja um padre que estudou especificamente para fazer exorcismo. É o recomendável, né? E antes de recorrer ao exorcismo, eles veem se a pessoa não tem histórico de doenças mentais ou de epilepsia. Não estou aqui defendendo a Igreja Católica, mas a Igreja Católica, justiça seja feita, ela só vai fazer exorcismo em último caso. Não vai recorrer ao exorcismo logo de cara. E é triste assim ver, né? Esse Miguel Oliveira dizendo que quer ser possivelmente candidato a algum cargo político, a gente vê que aquele menino não é trouxa. Ele não é trouxa. Ele é inteligente, é um bom ator, né? E já viu que a melhor maneira de enganar as pessoas e fazê-las de trouxa é indo pro emocional delas. Olha, dá até medo de pensar qual vai ser o futuro do nosso país desse jeito, viu? E pensando sobre o show de Lady Gaga, que, né, Karina Bach e a nossa querida Sarah Shiva já disseram que ela é uma cantora satânica, né? E viram Lady Gaga fazendo um show com caveiras que Sarah Shiva disse que era uma evocação dos mortos. Eu pensei, uma coisa ridícula. Então Edgar Allan Poe era satanista, já que as histórias dele, né? Eu leio muito Edgar Allan Poe. Eram cheias de elementos macabros, hein? Ou Lovecraft. Isso de cantores, né, que supostamente tem pacto com o demônio nem é novidade, né? Já disseram isso de Ozzy Osbourne, da banda inglesa Iron Maiden, né? E também dos Rolling Stones. E onde é que eles estão? E pelo visto, se Ozzy Osbourne fez pacto com o demônio, isso não foi suficiente para protegê-lo de hoje ter mal de Parkinson, né? E também não foi suficiente para proteger o filho dele, Jack,
que o filho dele tem esclerose múltipla. Não é de hoje. Olha, mas há pessoas que dizem coisas realmente ridículas a respeito do show da Lady Gaga. Aquele velho que escreve no Recanto das Letras, aquele velho Miguel, sobre quem às vezes eu falo, ele escreveu um texto. Olha, eu vou dizer, eu sei que muitos de vocês vão achar ridículo. Ele tem mais de 70 anos, mas ele é fanático pela Sailor Moon, né? Ele é fanático por desenhos japoneses e por desenhos de meninas adolescentes em geral, né? Kim Possible, Ladybug, mas ele é fanático pela Sailor Moon. Assim, eu também assisti a Sailor Moon, que a criadora do desenho, Naoko Takeuchi, ela foi sacerdotisa shintoísta. E a gente tem que lembrar que os japoneses têm outra noção de sagrado, outra noção do que seja demônio, né? É outra cultura. Assim, ele escreveu um texto falando sobre um episódio de Sailor Moon, de uma cantora que seria demoníaca. Aí ele viu uma relação entre isso e a Lady Gaga, dizendo que o show da Lady Gaga aqui no Brasil poderia abrir um portal para maldições. Ou seja, ele viu uma relação entre o desenho da Sailor Moon e o show da Lady Gaga aqui no Brasil. Ele também falou que muita gente fala nas profecias dos Simpsons, mas não vê que Sailor Moon também pode ter feito profecias. E ele escreveu um texto dizendo que a Sailor Moon pode ter feito uma profecia sobre os bebês reborn. Olha, não é que vocês devam levar esse velho a sério, né? Que ele disse que a Sailor Moon pode ter feito uma profecia sobre os bebês reborn, falando de um episódio de bonecas possuídas no desenho. Coincidência ou não, eu assisti a esse episódio. Mas não levem esse velho a sério, que ele disse que a Inquisição é um episódio da história que tem sido injustiçado por aqueles que perseguem a Igreja Católica. Ele também diz que distribuir camisinhas, na verdade, ajudou a disseminar o vírus HIV porque estimulou a promiscuidade. Quando, para combater o vírus da AIDS, o certo seria ensinar as pessoas a ser castas, né? A seguir os princípios cristãos. E quem compartilhava dessa mesma opinião era o Papa Bento XVI. Eu vou falar sobre isso depois, né? Meu amigo Richard Fox, por sinal, ele não gostava de Bento XVI, porque ele disse que Bento XVI acobertou casos de pedofilia na Igreja Católica, mas se safou porque ele já era Papa. Ok? Tenham todos um bom dia.